repercussão, que foi a condenação a 23 anos de cadeia de um jovem que tem 23 anos de idade. Ele é simplesmente acusado, agora sim, condenado, num crime que ficou, na época, como era conhecido, Marcolino Jovem da Silva, de 50 anos. Esse caso, inclusive, esse camarada que alega que estava drogado, eu lembro que nós mostramos aqui ao vivo, foi um caso muito revoltante. A comunidade se revoltou, a sociedade se revoltou e a própria sociedade, através do Tribunal do Júri, fez a justiça devida. Esse camarada possuído por efeitos de droga, que é o que eu falava agora há pouco da minha indignação, da minha revolta com esse retrocesso da Suprema Corte do Brasil, se utilizou esse expediente drogado para poder atentar contra o próprio pai. Eu achei até pequena a pena que esse indivíduo pegou, é novinho, daqui a pouco, antes de 40 anos, vai estar na rua novamente praticando mais crimes. Já está comigo a doutora Artemisa, já está ok aí, Breno? Já posso chamar ela? Quem está comigo agora é a promotora do Tribunal do Júri da capital, doutora Artemisa Leal, que fez mais um brilhante trabalho em defesa da vida, em defesa da sociedade e conseguiu a condenação desse indivíduo. Doutora Artemisa, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa, obrigada por falar com a gente mais uma vez. Que caso é esse, doutora Artemisa? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bruno, pois bem, ontem foi realizada a sessão plenária do Tribunal do Júri, enfim, a sociedade, a magistratura popular decidiu pela condenação do jovem, do José Marcos, pelo fato do mesmo ter assassinado o pai dentro de casa, dentro do quarto, enquanto o pai estava juntamente com a mãe em estado de vigília, já que esse crime foi por volta das 2, 3 da manhã. A mãe conseguiu fugir, logrou sobreviver fugindo, pulando uma janela desse quarto, enquanto o pai foi brutalmente assassinado por um filho, porque o pai e a mãe, os pais se insurgiam contra esse uso de substância entorpecente. Então, nessa madrugada, ele chegou drogado em casa, como ele confessou, disse que tinha feito uso de substância entorpecente, chegou com uma pistola, uma Glock, e matou o pai. A mãe correu, sobreviveu, pulou uma janela, e enfim, está uma família devastada. Ontem foi uma tristeza, quando esse jovem ingressou no plenário, a mãe estava lá sentada esperando, né, o julgamento, e era tanto choro, enfim, uma família que foi destruída pelo uso de substância entorpecente, e é algo que preocupa, que vem preocupando os pais, de uma forma geral. Então, o mesmo foi condenado a uma pena de 23 anos e 4 meses, com 2 qualificadoras, a futilidade da motivação do crime, bem como mediante recurso que tornou impossível a defesa desse pai. Artemisa, e inclusive ele confessou que fazia uso de substâncias e alega que a maior discussão dele com a família é porque os pais não aceitavam o uso dele usando entorpecentes, não é isso? Não aceitavam, reclamavam, tentaram inserir no mercado de trabalho. O pai era pedreiro, pedia para ele o acompanhar nas obras, no ofício diário. Colocou esse menino para estudar, mas ele não quis continuar os estudos, enfim. Se excluiu da vida familiar, não queria participar das reuniões familiares. Enfim, é uma fatalidade pelo uso de substância entorpecente, claramente onde foi visível como a droga afastou esse menino do estudo, do trabalho, da família de um modo geral. Os tios, os primos ontem lá no fórum relataram que ele não participava muito quando a família se reunia no São João. Até comentaram, olha, nos anos anteriores estavam todos iam para Cubati, acho que era Natal, enfim. E ele não ia. Teve uma vez que quando ele foi um motivo de comemoração, esse pai muito feliz, porque ele, pela primeira vez, ele conseguiu se inserir com essa família, mas a droga o afastava, certo? Então, tá aí um atestado de que a substância entorpecente, os efeitos nefastos, né, do uso de substância entorpecente. Em especial quando é de pouca idade. O menino sem maturidade, o menino que precisa estudar, precisa se inserir, precisa construir essa base, a sua base, para que a partir daí ele comece a criar. Tudo isso é o efeito, são as consequências. Se investe
o nosso Estado, infelizmente, a gente precisa investir na prevenção e repressão, porque a partir do momento em que eu deixo a repressão de lado, eu também por demais, desculpa, isso é por demais preocupante. E a gente está vendo aí agora com a decisão do STF, a liberação da maconha, não é isso? Para o uso, deixou de ser crime, configurando apenas um ilícito, um ilícito administrativo, uma infração administrativa, deixou de ser crime, e agora é uma infração administrativa em que vai se aplicar uma advertência sobre os efeitos da droga, um comparecimento a um programa, um curso educativo em que ainda vai se criar programas de saúde públicas voltados para essa temática. Ô, doutora Artemisi, outro dia eu entrevistava o seu colega, o doutor Marcos Leite, também promotor do Tribunal do Júri, e eu perguntava a ele sobre a questão ele que tem uma história com o Tribunal do Júri. Ele disse: Bruno, hoje eu não tenho dúvidas para afirmar que de 70% a 80% dos crimes que nós estamos lá levando ao tribunal estão relacionados diretamente ao tráfico de drogas.